Eu queria dividir uma palavra com vocês. Se você puder já pegar sua Bíblia, abrir comigo em Gênesis, capítulo de número 24 e deixar aberto. Meu tema para hoje é eleitos para o serviço. Gênesis, capítulo de número 24, eleitos para o serviço. Nós vamos ler alguns trechos deste capítulo, então eu te desafio a deixar sua Bíblia aberta para que a gente possa acompanhar o texto, ok? Vamos lá? Estamos prontos? Que Deus fale conosco. A Bíblia vai dizer assim a partir do verso de número 1. Abraão já era velho de idade bem avançada. O Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas que irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. A epígrafe do texto no capítulo 24 de Gênesis, pelo menos na minha Bíblia está uma esposa para Isaque. Mas nós vamos colocar aqui assim, uma noiva para o noivo. Você pode repetir isso comigo? De novo, vamos lá? O pai quer preparar uma noiva para o noivo. E esse pai, Abraão, começa a indicar ao seu servo que deveria ir buscar e preparar uma noiva para o seu filho Isaque. Este servo, quando vai sair, vai ao encontro, a gente sabe, para encontrar a Rebeca de Isaque. É curioso a gente pensar como Deus escolhe de maneira extraordinária. Os 3 primeiros casais dos patriarcas da nação de Israel, porventura são estéreis. Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, Jacó e Raquel. Vamos declarar todos juntos? Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, Jacó e Raquel. Os 3 primeiros casais da maior família que Deus queria criar no mundo eram... Sabe que eu começo a pensar sobre isso? Que Deus de fato confunde, pegando as coisas fracas para confundir as fortes, as loucas para confundir as sábias, e as que não são para confundir as que são. O que eu quero dizer para você é que Deus vai pegar quem não pode para fazer poder, que vai pegar quem não tem para fazer ter, para pegar quem não sabe para fazer saber, para pegar quem não consegue para conseguir. Sabe que eu tenho muita esperança nisso, é por isso que eu fui escolhido. Eu não tinha posição, não tinha condição, não tinha recursos para ser quem sou, mas Ele me escolheu mesmo não podendo ser. Quantos podem dizer amém? Segura na mão de alguém e diga assim, ó, chega de crise e de limitação. Você foi escolhido, não pelo que fez, mas pelo que poderá fazer. Essa é uma escolha da graça. Deus vai pegar os 3 primeiros casais. Ele disse, eu vou formar a maior família do mundo. Vai ser uma família que, contando estrelas, não dá para medir. Vai ser uma família que não vai dar para contar. E ele diz assim, mas eu vou pegar um casal estéril, que depois vai ter outro casal, e depois vai ter outro casal. Que Deus está dizendo é, eu escolho não pelo que você pode, mas pelo que posso fazer em sua vida. Talvez alguém hoje está se sentindo limitado pela missão que recebeu, e Deus está dizendo, não te escolhi pelo teu passado, mas te escolhi pelo que já vi no teu futuro. Alguém pode dizer amém? Põe a mão no ombro de alguém e diga assim, tem muito potencial na sua vida. Não, diga para mais outro aí, diga, tem muito potencial na sua vida. Quem acredita que Deus nos tem escolhido pelo potencial que Ele viu em nós? Diga comigo, potencial é tudo que eu ainda não sou, mas posso ser,
Quantos creem que Deus tem derramado um potencial extraordinário nesta casa? Digam amém. Preste atenção, a escolha de Deus não foi pelo que você pode, mas foi pelo que Ele viu. Deus viu coisas em você que você ainda não percebeu. Quantos creem nisso? Olha que coisa, coloca essa próxima frase para mim. Não foi capacidade demonstrada, mas potencial previsto. O que eu quero dizer com isso? Não foi alguma coisa que você fez, mas é algo que Deus viu que você pode fazer. Você não foi escolhido pela pessoa que você é. Deus te escolheu pela pessoa que você virá a ser. E essa é uma das coisas mais extraordinárias sobre a escolha de Jesus na liderança. Jesus tem uma visão de transformação. Jesus não tem apenas uma visão de atingir alvos ou metas. Jesus tem uma visão de transformação de caminhos. É um processo que hoje se chama liderança transformacional, ou seja, é alguém que vai se transformando ao longo do caminho. Quando Jesus escolhe os seus discípulos, ele já os vê apóstolos no futuro, mas ele vai transformando eles ao longo do caminho enquanto dá os passos. É assim que acontece quando a gente coloca uma meta, quando a gente coloca um número para alcançar. Muitas vezes a gente pensa que o objetivo final é o número, e Deus está dizendo, não, o objetivo final é transformá-lo. Então, imagine que vocês colocam aqui uma meta de abrir neste ano mais 200 células. Imagine que coloque lá uma meta de ter mais 1000 alunos inscritos na Elim. E o que você deve fazer? Nós vamos trabalhar por esse número? Claro, nós vamos buscar crescer? Lógico, mas o processo não é a chegada no número. O processo é a pessoa que eu me transformo enquanto avanço para este número. Eu queria liberar uma palavra para você aqui, será que eu posso? Eu queria declarar, este processo que vocês estão entrando será transformacional. A pessoa que está entrando hoje no processo não será a mesma pessoa que vai sair do outro lado. Prepare-se, porque 24, 25 será um tempo para Deus plantar em você sementes que você nunca imaginou e tirar de você frutos que você nunca pensou. Então não foi uma capacidade demonstrada. Às vezes nós olhamos, o pastor estava aqui apresentando novos líderes e pessoas que foram colocadas, e alguém pode olhar e dizer assim, mas que capacidade essa pessoa tem para estar ali? Deixa eu te dizer, Deus está dizendo, não escolhi por nenhuma capacidade do que ela já fez, mas pelo que eu vi que ela ainda pode fazer. Eu creio que Deus vai liberar muito potencial nos próximos dias. Quantos podem dizer amém? Segura na mão de alguém e diga comigo, Deus há de liberar muito potencial neste lugar. Quem crê nisso, diga amém. Eu vejo muito potencial sendo liberado. Tem muito potencial nas células, nos ministérios, muito potencial nas frentes de liderança, que eu creio Deus quer liberar nesses dias. Como eu disse para vocês, olha só, Deus escolhe 3 casais, 3 gerações de mulheres estéreis para construir a maior família do mundo. É como ele dizendo, ei, não é o que vocês podem me dar, mas é o que eu posso fazer a partir de vocês. Não é o que vocês podem me entregar com o seu talento, capacidade ou habilidade, mas é o que vocês viverão a partir daquilo que eu fizer em vocês. É curioso a gente pensar que aqui no livro de Gênesis, as mulheres de Israel são estéreis. Mas poucas gerações à frente, elas têm um outro diagnóstico. Quer ver? Êxodo capítulo de número 1, verso de número 7. Olha o que diz a Bíblia. Leia comigo. Os israelitas, porém, eram férteis. Proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o... Espera aí, qual que é o primeiro diagnóstico das 3 gerações dos hebreus, das 3 primeiras gerações? Qual que é o diagnóstico algumas gerações depois? São
férteis. São férteis. Olha o próximo texto, o próximo diagnóstico, põe para mim. Verso de número 19, do mesmo capítulo. Olha só, Êxodo 1:19. Veja só. Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Opa! As mulheres hebreias não são como as? São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Espera aí. Nós estamos dizendo que o processo começa com mulheres estéreis, mas segue agora, essas mulheres são férteis e vigorosas. Ei, o diagnóstico muda quando Deus escolhe. Foram escolhidas as estéreis, mas Deus trabalhou para que aquela nação se tornasse fértil e vigorosa. Eu não sei se o seu coração se enche, mas o meu se enche assim. Deus pega quem não pode e faz poder. Deus pega quem não tem e faz ter. Deus pega quem não consegue e faz conseguir. Deus disse: a marca antes era esterilidade, agora a marca vai ser fertilidade e vigor. Deus está dizendo: o que antes era a vergonha, agora vai ser o ponto alto. Posso profetizar? Posso profetizar? O que tem sido o teu ponto mais baixo, o que tem sido o teu lugar de maior debilidade, ainda vai ser a maior demonstração da graça e do favor de Deus em sua vida. Porque é da fraqueza que Ele tira força, é da impotência que Ele tira poder. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não vou me gloriar em outra coisa, senão nas minhas fraquezas, porque onde eu fui o mais fraco, é aí que agora eu sou. Eu profetizo isso sobre sua liderança. Eu creio no cumprimento dessa palavra na sua vida e na sua casa. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai pegar o nosso ponto mais limitado. Eu tenho dificuldade de falar. Pois bem, eu vou te fazer falar. Eu tenho dificuldade de lidar com pessoas. Pois bem, eu vou te fazer lidar com pessoas que daqui a algum tempo as pessoas vão falar com você e vão falar: não imagino que você tem dificuldade de falar com pessoas. Eu vou te colocar para ter visão, para ter habilidades, para ter capacidades. E as pessoas vão dizer assim: uau, você sempre fez isso? Você vai dizer: não, comecei a fazer agora. E algumas pessoas vão dizer assim: não, você sempre fez isso, você deve ter alguma formação nessa área, não é possível. E você vai dizer: eu nunca fui bom nisso, mas depois que o Senhor me ativou, depois que o Senhor me despertou, depois que o Senhor me escolheu, depois que Ele me separou. Deixa eu te dizer, a igreja é uma oportunidade incrível para a gente crescer, desenvolver os nossos talentos. E eu vim te dizer, naquilo em que você era mais fraquinho, Deus vai te fazer triunfar e vencer. Sabe por quê? Deus divide tudo com a gente: poder, capacidade, sabedoria. Deus só não divide uma coisa: a glória dele. Então, quando Deus nos chama ao ministério, Ele está dizendo: olha, lembra aquelas mulheres? Deus mudou o diagnóstico. Alguém dizia: mas será que toda hebreia é estéril? Agora todo mundo diz: toda hebreia tem filho como a gente nunca viu. Eu tenho dificuldade de falar. Vai falar bem. Eu tenho limitações para liderar. Vai liderar com excelência. Eu creio nisso. E é justamente nesse ponto que a gente vai avançar. No texto, a gente voltar para Gênesis 24, que Abraão está dizendo: vai buscar uma esposa para o meu filho. Uma noiva para o noivo. Uma noiva para o noivo. E sabe o que é interessante? Que ele não pede que seja uma mulher que possa ter muitos filhos. Ele não pede que ela seja uma mulher que possa fazer muitos filhos com Isaac. Mas a oração do servo, se a gente colocar aqui, verso de número 12, por favor. Eu inverti um pouco a ordem, mas eu já volto nos slides. Se a gente puder pular 2 slides. Verso de número 12 do capítulo diz assim: então orou. Essa é a oração do servo de Abraão. 24:12 de Gênesis.
Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. 14. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. E saberei que assim foste bondoso com o meu Senhor. Quando a gente olha para isso, qual foi o requisito na oração para identificar a noiva? Qual foi o requisito na oração para identificar a noiva? Ele não disse, homem, traz uma moça vigorosa que possa ter filhos. Ele não disse, homem, traga uma moça bonita para que possa impressionar Isaque. Ele não disse, me traga uma moça culta, me traga uma moça de nobreza. Não. Ele diz que eu encontre uma moça que saiba servir. Diga comigo, a chave está no serviço. Volte para mim 2 slides, por favor. O serviço é um sinal. Diga comigo, o serviço é um sinal da grandeza. Eu tenho aprendido que gente grande de mentira só tem um jeito de ser grande, fazendo o outro menor. Mas eu tenho aprendido que gente grande de verdade serve e é grande no seu serviço. O que eu quero dizer para você nesta tarde é que Deus está procurando uma noiva habilitada no serviço. Anote isso, uma noiva habilitada no serviço. A grandeza no reino de Deus está ligada diretamente ao serviço. Quando a gente entende esse princípio do serviço, a gente descobre que a grandeza do reino de Deus e a autoridade no reino de Deus está com quem serve. Portanto, eu não sei em que área você ocupa aqui no trabalho da igreja, mas eu vim te dizer que o teu sinal de grandeza está relacionado à intensidade do seu serviço. A gente foi criado com uma ideia, muitas vezes, de nobreza, sentado sobre um trono, e o Espírito Santo quer desconstruir isso na nossa mente, para nos lembrar que serviço é a revelação da nossa natureza, porque servir é dar frutos, e você tem uma natureza frutífera. Quantos podem dizer amém? O serviço é uma posição de privilégio, o serviço é uma posição exaltada, o serviço é uma posição no reino de Deus que é engrandecida por Ele próprio e coroada por Ele. E muitas vezes na nossa mente nós não queremos nos entregar ao espírito do serviço, mas olha a história dessa moça, quando o servo de Abraão está orando, dizendo, eu preciso identificar a noiva, e ele disse, a noiva será uma pessoa trabalhada no serviço. A igreja de Jesus nesses dias precisa viver essa atmosfera do serviço. Anote para mim, por favor, vivendo a atmosfera do serviço, criando uma cultura de serviço. Nós temos lá na nossa igreja, por exemplo, uma afirmação que todos fazem lá, nós falamos assim, paixão por servir. Tudo que a gente faz, alguém diz, obrigado pelo que você fez, a gente responde quase que automaticamente, é da cultura da igreja, é uma paixão por servir, porque a gente entendeu que a autoridade vem do serviço. Quantos podem dizer amém? Tem muita gente que vive para o trabalho, mas outras pessoas vivem para o serviço. Eu queria criar uma pequena diferença aqui, trabalho e serviço. Eu queria criar essa pequena diferença. Tem gente que tem trabalho na igreja e tem gente que tem serviço na igreja.
Quando a gente vê, esse homem está dizendo o seguinte: eu vou orar, ela vai vir aqui, e uma coisa que todas estão fazendo é o seu trabalho, todas estão fazendo o seu. Ele vai dizer: olha, todas as moças que vierem serão moças que são trabalhadoras, elas vêm tirar a água da fonte. Mas a moça que o Senhor escolheu, ela não está apenas ocupada no seu trabalho, ela está também dedicada num serviço. Ele vai dizer assim: olha, se eu pedir a ela água, ela vai atender o meu pedido, e ainda vai se oferecer para ir um pouco mais longe. Há muitas pessoas que estão apenas ocupadas com o trabalho, cuida de si, mas quem tem uma chamada para o serviço, cuida de si e cuida do próximo. Quantos podem dizer amém? Amém? É nesse espírito que a igreja precisa começar a pensar. Pode pular 2 slides para mim, por favor, e para o 10. Eu queria dividir isso com vocês. Isso. A gente precisa começar a pensar a igreja tomadora versus a igreja doadora. Olhe para mim, deixa eu te contar uma experiência. Em nossa cidade, nós temos um evento onde a gente leva 10% da população de Suzano para o parque da cidade. Suzano é uma cidade de 300 e poucos mil habitantes, e a gente chega a levar 30 mil pessoas para o parque anualmente. Nesse dia, nossa igreja se organiza em um grande mutirão de serviço para a cidade. Reunimos os médicos e enfermeiros para trabalharmos na área de saúde. Reunimos cabeleireiros, esteticistas para trabalhar na área da beleza. Reunimos o nosso time do Ministério Infantil para trabalhar com crianças. E vamos multiplicando nossos talentos, advogados na área jurídica. E assim nós vamos criando um ambiente de serviço para toda a cidade, prestando vários serviços de assistência. Então, milhares e milhares de pessoas vão para aquele parque e recebem serviços gratuitos, e montamos um parque de recreação, e fazemos um show de adoração à noite, e compartilhamos durante todo o dia uma série de serviços. Suamos muito, gastamos bastante, nos dedicamos muito, e as pessoas perguntam: por que vocês fazem isso há 15 anos, ininterruptos, gastando muito da energia e dos recursos da igreja? E uma das respostas está nesse nosso primeiro item: uma igreja tomadora versus uma igreja doadora. Irmãos, o nosso pior está na televisão. Como igreja evangélica, o nosso pior está na televisão e nas mídias. E uma parte por culpa dos próprios evangélicos. Porque o que a sociedade conhece é uma igreja que toma, uma igreja tomadora. Mas há 15 anos a gente tem ido para a rua para servir o próximo. E então eles estão conhecendo na cidade uma igreja doadora. E a gente pega e faz o seguinte: reúne um grupo de irmãs da igreja e formamos lá um time de manicures, por exemplo. Não muita coisa, não muito elaborada, mas toda mulher sabe passar uma lixinha e passar um esmalte. E então imagina que as mulheres da cidade inteira vão lá para fazer o maior salão de unha do mundo. Porque a gente pega lá e ela pega aqui na primeira, ela pergunta o nome, na segunda já pergunta da família, na terceira Jesus já está entrando. Como a pessoa não vai embora faltando ainda as últimas unhas, no final está fazendo apelo. E uma delas pergunta assim: mas o que vocês ganham por estar aqui? Não, o que a gente ganha não entra em conta, isso aqui está em outro lugar. O que eu quero dizer para você é que a atitude do serviço revela uma igreja doadora, uma igreja generosa. Quando aquele servo de Abraão está orando, ele está dizendo assim: que característica eu vou pedir para que ela seja uma princesa no reino que Deus está construindo? E meus amados, ele diz assim: que ela seja uma moça do serviço, que ela seja daquelas que sai de casa, pega o seu balde, tira a água, e quando alguém tem sede ela dá, e ainda serve os camelos. O que eu vim dizer aqui hoje é que Deus está levantando uma igreja doadora, uma igreja generosa, e que o mundo vai reconhecer isso. Quem crê?
E assim a gente vai servindo. E aí passa o dia, depois do outro dia a gente está estampado na capa dos jornais de toda a região. Igreja faz ação no parque. E outro dia Deus nos deu e a gente entrou 15 segundos no canal, na Globo de todo o estado de São Paulo, para milhões e milhões de pessoas, uma igreja servindo. Que eu quero dizer para você, Deus quer construir nesses dias uma igreja doadora para suplantar, superar, tomar a frente e aparecer mais do que a igreja tomadora. Alguém comigo? O que a gente precisa nesses dias é construir uma igreja que está trocando a capa pelo avental. Diga comigo, trocar a capa pelo avental. É curioso que muitos de nós, quando pensamos no ministério, pensamos logo em capa, pensamos logo numa túnica, pensamos logo numa indumentária que revele o ministério. Mas Jesus nos deu uma lição. Ele tira a sua capa, pega uma toalha e faz um avental. A grandeza está no serviço. Você pode repetir isso comigo? A grandeza está no serviço. Eu gosto dessa passagem quando apresenta Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Mas a introdução do texto para mim é excelente. Porque o texto vai dizer assim, João 13:3, vai dizer o seguinte: sabendo Jesus que viera do Pai, que o Pai havia confiado todas as coisas em suas mãos, e que ele voltaria para o Pai, a Bíblia diz que ele tirou de si a capa, vestiu-se de um avental e lavou o pé dos seus discípulos. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou e eu sei para onde vou. Ele está 100% resolvido. O problema é que a gente ainda fica questionando de onde vim, quem sou, para onde vou, e por isso muitas vezes não temos a liberdade do serviço. Lembra que você veio do Pai, lembra que o Pai lhe confiou todas as coisas, e lembra que você voltará para o Pai. Ele está dizendo, você sabe de onde veio, sabe quem é, e sabe para onde vai, se resolva. Mas quando a gente não se resolve, a gente não serve. Quando a gente não se resolve, a gente não dá prioridade para o outro. Quando a gente não se resolve, a gente cria problema, a gente não consegue ter amizade, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue servir, a gente não consegue deixar o outro brilhar. Mas quem é resolvido, promove o outro, deixa o outro aparecer, deixa o outro fazer. E imagina se Deus toma a igreja com esse pensamento e com essa mentalidade de serviço e promoção do outro, o que Deus não poderia fazer através de nós. Então Deus está procurando uma noiva que naquele dia não entrou de véu e grinalda na história. Ele está procurando uma noiva que naquele dia entrou de balde na mão. Ele não viu uma noiva vindo com uma roupa fina, bonita, cabelo arrumado. Não, era uma noiva que carregava baldes. Diga comigo, uma noiva que carregava baldes. Não era, aqui está errado, acabei de ver, uma noiva com capa, noiva com capa. Não, é uma noiva com avental. Ele não pediu naquele dia, acabei de ver o erro, digitei agora de manhã. Olha só, ele não pediu naquele dia uma noiva poderosa. Ele pediu uma noiva gentil. Sabe qual é o problema? A gente está querendo revelar a igreja poderosa. E o mundo está precisando conhecer a igreja. São incríveis. Sabe o que acontece? É que a gente acaba transformando a nossa plataforma num lugar para exibir virtudes, e poder, e grandeza. Aqui não, só lá em São Paulo que tem. Aqui na Paraíba não tem, mas em São Paulo tem muito. As plataformas se transformaram em lugar para a gente desfilar a nossa virtude, desfilar a nossa grandeza, desfilar a nossa força e mostrar como bom a gente é. Quando eu acredito que essas plataformas devem se tornar o lugar onde a gente revela a nossa fraqueza, a nossa debilidade, a nossa limitação. Às vezes, aqui não, só lá em São Paulo que tem, me dá a impressão de que as pessoas que sobem a plataforma estão naquelas competições de fisiculturismo. Você já viu?
Deixa eu mostrar para vocês. Parece que a gente quer mostrar os detalhes da nossa força. Quando naquele dia, a noiva está sendo escolhida pela gentileza, pela generosidade e pela simplicidade. Repita comigo: gentileza, generosidade, simplicidade. Só vocês agora. É assim que uma noiva foi conhecida naquele dia. É assim que uma noiva entrou na história do povo de Deus naquele dia. Não foi uma noiva poderosa, mas foi uma noiva gentil. Uma noiva que serve. O problema é que a gente sempre atribui o serviço a uma classe menor, como se o serviço tirasse nobreza e posição. Mas olha só, pergunta simples, de sim ou não. Alguém é maior que Deus? Deus é servo de alguém? Alguém serve mais que Deus? Eu vou repetir. Alguém é maior que Deus? Deus é servo de alguém? Alguém serve mais que Deus? Ninguém é maior que Ele. Ele não é servo de ninguém. Mas ninguém serve como Ele serve. Isaías 64:4 nunca se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Quer dizer que todas as vezes que eu coloco a minha expectativa nele, ele que não é servo de ninguém, ele que é superior a todos. Agora, sabe qual é o nosso problema? Aqui não, só lá em São Paulo. Eu só vim contar coisas que acontecem lá. É que a gente vai assumir uma forma triunfalista. Eu sou herdeiro, príncipe e princesa. Eu recebi poder e autoridade. E a gente vai perdendo a oportunidade do serviço. Porque na nossa mente a gente ainda pensa em serviço como posição e título. Na nossa mente a gente ainda pensa em serviço como um lugar que se, em autoridade, como um lugar que se ocupa, como um nome que nos chamam. E Deus está passando pela igreja nesses dias e desconstruindo estas figuras. Deus está empoderando o serviço. Deus está empoderando a gentileza, Deus está empoderando a generosidade, Deus está empoderando a simplicidade. E são pessoas gentis, generosas e simples que Deus tem levantado nesses dias para fazer a diferença. Então Ele não pede uma noiva poderosa que está entrando. Irmãos, o mundo anseia por ver a noiva gentil que carrega os baldes. Quantos podem dizer amém? Amém. Porque imagina, a mãe de Rebeca, está na hora de buscar água. Mas mãe, acabei de começar a ver minha série no Netflix. Rebeca, hora de buscar água para a família. É mais um dia, carregando baldes. Bate o nome de alguém e diga, só mais um dia, carregando balde. Vire para alguém e diga assim, ó, Deus tem uma mania de fazer de dias comuns algo extraordinário. Na simplicidade do serviço acontecem coisas extraordinárias.
Foi na simplicidade de carregar um balde que ela descobriu o seu destino. Foi na simplicidade de levar marmita para os seus irmãos que Davi descobriu o seu destino. Foi na simplicidade de estar lavando redes que os discípulos descobriram o seu destino. Talvez é só mais um dia na célula, só mais um dia da escola bíblica, só mais um dia servindo, só mais um dia na recepção, só mais um dia na portaria, só mais um dia no estacionamento, só mais um dia operando o som, só mais um dia organizando a igreja. E Deus pega e faz algo extraordinário e sobrenatural. Ei, viva a simplicidade, a gentileza e a generosidade. Só mais um dia. Só mais um dia. Rebeca carregando seu baldinho, indo lá tirar sua água. Eu não sei quantas moças passaram pelo servo de Abraão, mas eu sei que ela parou. Eu sei que ela parou quando o homem disse: você pode me dar de beber? E ela: claro, viajante. Isso me faz lembrar de outra história. João capítulo de número 4, tem um viajante sentado à beira de um poço também. Vem uma mulher para tirar água ao meio-dia. Por que ela vai tirar água ao meio-dia? Por uma lógica. O poço tinha gente de manhãzinha, ou o poço tinha gente no finalzinho da tarde. De manhãzinha que o sol está nascendo, finalzinho da tarde que o sol já está baixando. E aquela mulher foi tirar água ao meio-dia porque ela diz: meio-dia não vai ter ninguém, meio-dia eu não encontro ninguém, eu não quero estar com pessoas, eu não quero estar com ninguém. Mas ela está indo ao poço porque tem sede. Mas quando ela chega no poço, ela olha e diz assim: um homem no poço? Ela olha bem e fala assim: um judeu, não vai nem olhar para mim, não vai nem me dar atenção. Mas ela avança um pouquinho e ele fala assim: você pode me dar um pouco de água? Meu irmão, você não sabe o ministério poderoso que pode começar a partir de um copo de água para um sedento. Aliás, Jesus fez questão de enfatizar isso quando ele também diz: aquele que der um copo de água fresca para um profeta vai receber o galardão de profeta. Eu não sei quem pôs esse copo de água aqui, mas eu quero te dizer que no céu ele está tão reconhecido quanto eu estou sendo reconhecido. Ah, ele pregou, ele saiu na foto, mas quem pôs o copo d'água está recebendo o mesmo galardão que eu. Aleluia. Vire para alguém, segure na mão dele e diga: no reino de Deus, servir um copo d'água abre destinos extraordinários. Eu me lembro quando meus pais se converteram, foram para a primeira igreja batista de Suzano. Era uma quarta-feira chuvosa, a gente foi para uma reunião de oração. Poucas pessoas na igreja. Pegam os 5, 6 meninos que estavam ali na reunião de oração e levam para uma salinha. Minha família tinha se convertido, tinha 15 dias. Eu nunca tinha ido a uma igreja, eu nunca tinha aprendido a orar, eu nunca tinha aberto uma Bíblia, eu nunca tinha lido uma revista de escola dominical, eu nunca tinha assistido mais que 1 ou 2 cultos. Uma irmã resolve pegar os 5 meninos que estão de bobeira ali naquele cultinho infantil e leva para uma salinha no canto da igreja. O ano é 1987. Ela olha para o menino e fala assim: você pode orar? Aquele menino mal conseguiu articular 2 ou 3 palavras, porque nunca havia orado na vida. Ela não sabe, mas pegar aqueles 5 meninos e tirá-los do culto e levá-los para aquela sala e dar a eles um pouco de atenção.
Me permite estar aqui hoje, numa das igrejas mais relevantes do Brasil, dividindo uma palavra com vocês. Sim, meu irmão, no reino de Deus não tem serviço simples ou pequeno. Toda simplicidade, generosidade, gentileza produz algo grandioso e extraordinário. Aquela mulher olha e começa a conversar com aquele homem da beira do poço, e de repente vê que ele é profeta. Mas conversando um pouco mais com ele, percebe que ele é o Cristo. Na relação de um copo d'água, podemos entrar por caminhos que jamais imaginamos e mudar a história de uma vida e de uma cidade. Parece que Deus tem algo com isso. Quantos podem dizer amém? Amém. Voltemos à nossa princesa Rebeca, a noiva para o noivo. Ela tira água para o servo de Abraão. O servo de Abraão toma seu copo d'água e a noiva faz algo além do previsível. Diga comigo, além do previsível. Ela é outro tipo de noiva, ela é uma noiva abundante. Enquanto ele toma o seu copo d'água, ela diz: aproveitando, vou tirar água para os seus camelos também. Espera aí, não dê glória não. 10 camelos, quantos? Cada camelo 100 litros d'água, quantos litros? 10 camelos, 100 litros d'água, nós estamos falando de? E segundo uma escritura apócrifa que eu li, a bomba do poço estava queimada. Espera aí. Eu não sei se era um balde de 5 litros. Dez litros, talvez, mais que isso, duvido. E a pergunta é: ela tem noção do que aquilo está construindo no futuro dela, enquanto ela fica naquele zigue-zague, busca balde, tira balde, põe balde, vai balde. E alguém pode passar, e as amigas olharam e já mandaram usar para um balde. Tu viu a Beca? Está maluca lá tirando água, já tirou uns 30 baldes d'água já. Quem me entende? Está maluca. Mas ela está naquele vai e vem, vai e vem, vai e vem. Parece que está mudando alguma coisa. Eu vim dizer para muita gente que está de escala em escala e parece que nada está mudando. Está de serviço em serviço na igreja e parece que nada mudou. Mas enquanto ela está lá puxando balde, levando balde, o servo de Abraão está aqui. Mas eu quase que leio o pensamento dele. Minha filha, você não tem ideia. Minha filha, sabe esses camelos? Está na cabeça dele aqui. Sabe esses camelos? A partir de hoje são seus. Minha filha, nesses camelos tem seda, tem joia, tem pedra, tem tesouros que você nem imagina. Que a partir de hoje são seus. Minha filha, esse servo aqui bebendo água, a partir de hoje, é seu servo. Você não sabe o tesouro escondido no serviço. Ei, segura na mão de alguém, chacoalha e diga assim: existe um tesouro incrível, escondido no serviço. Ela não tinha noção.
Ela podia fazer só o previsível, que é dar um copo de água para um homem sedento. Mas ela decidiu ser abundante, e quem é abundante vive abundância. Você pode repetir isso comigo? Quem é abundante, vive abundância. A pergunta que eu faço agora é: quem é a virgem que desceu à fonte? Quem é a virgem que desce à fonte? A virgem que desce à fonte são aquelas pessoas que acordam seu domingo mais cedo e que preparam tudo aqui para que outros cheguem. A virgem que desce à fonte são aqueles que abrem mão de suas tardes ou de suas noites para servir e cumprir com outros o seu chamado. A virgem que desce à fonte são aqueles que têm aberto mão de muitas coisas para se entregar ao reino de Deus. Talvez a sua liderança tenha custado um preço familiar, preço de tempo, preço de vida, um preço financeiro. Numa grande cidade não é barato vir para a igreja, abastecer carro, pagar ônibus, tem um custo. Então, além do seu culto, você ainda tem o culto que você serve o outro, o encontro que serve o outro. E eu estou dizendo, essa é a virgem que desce a fonte. Ela desce a fonte a alto custo, ela desce a fonte por renúncia. Mas a renúncia é recompensada no reino. E o que eu vim liberar sobre a tua vida aqui hoje é: Deus tem levantado uma virgem servidora. Uma virgem que desce à fonte para servir os seus e servir o próximo. E quem sabe você se colocou como esta virgem que desce. Mas a pergunta que eu lhe faço é: como é a virgem que sobe? É a próxima pergunta. Quem é a virgem que volta abastecida, que volta cheia? Eu não sei você, mas eu já teve dias de chegar em algum lugar para cumprir meu ministério e chegar cansado. E dizer assim: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Posso ser honesto? Já teve dias do carro encostar na porta da igreja, eu cansado de pregar, dizer assim: Senhor, o que eu vim fazer aqui hoje? Quem sabe você assumiu a aula, vai lá dar aula, e quando olha ali na escola, diz assim: Senhor, o que eu vim fazer aqui hoje? A virgem que desce é aquela que sacrifica o seu tempo. A virgem que desce é aquela que sacrifica a sua vida. A virgem que desce é aquela que se dá, que se entrega. Mas quem é a virgem que volta? A virgem que volta é eleita, é a escolhida, é a coroada, é a contemplada, é a abastecida, ela é abundante, ela é transbordante. Então, essas vezes em que o carro encostou na porta da igreja, eu disse assim: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Geralmente, quando termina o culto, eu começo a orar e dizer: Senhor, ainda bem que o Senhor me deixou vir, ainda bem que o Senhor me permitiu pregar, ainda bem que o Senhor me deu esse privilégio. Sim, vai ter dias que você virá como essa virgem para tirar água do poço, cansado, esgotado, ninguém me nota, ninguém me vê, ninguém me percebe. Você diz: o que eu estou fazendo aqui? Mas observa, cada vida salva é a construção de um todo, cada batismo é a construção de um todo, cada avanço da igreja é a construção de um todo. E aí você diz: ainda bem que eu assumi minha posição, ainda bem que eu cumpri a minha escala, ainda bem que eu me entreguei ao serviço, ainda bem que eu me dediquei ao Senhor. Será que você pode dar um aplauso a Ele? Uma noiva para o noivo. Eu queria, nos últimos 5 minutos que tenho, ler com vocês 3 versículos. E eu peço ao Senhor que esse espírito de serviço e de visão
envolva vocês no início dessa nova temporada e dessa nova jornada. A igreja servidora, abundante, generosa, gentil, tem se revelado no Brasil. Sim, eu tenho muita esperança. E eu tenho encontrado muita gente boa, fazendo coisas boas, como vocês aqui estão fazendo. Eu só queria lembrar que quando os discípulos começaram uma disputa entre quem seria o maior, Jesus em Mateus 23:11 disse: o maior entre vocês deverá ser. Enquanto eles estão brigando por posição, por título, por lugar, Jesus está dizendo: quem servir tem mais autoridade, quem servir tem mais lugar. Que o Espírito Santo esteja conosco. Eu quero lembrar o que citei há pouco, de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. João capítulo 13, verso de número 14. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Olhe para quem está à direita e à esquerda, diga: uns dos outros. Eu lavo o seu, você lava o meu, e nós nos cuidamos uns. Mas eu gosto do texto, quando diz assim: eu sendo Senhor e Mestre. O serviço não diminuiu. Quem sabe que quem é, não se diminui no serviço. O serviço não encolhe você, o serviço enobrece você. Que o Espírito Santo se mova entre nós aqui hoje. E eu deixo para terminar Mateus 6, verso 37. O texto diz assim: ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Deem vocês algo para comer. Jesus estava levantando uma igreja que abastecia, servia e compartilhava o pão. Enquanto eles diziam: não dá, aqui não dá. A gente sempre vai ter, eu vou falar mais sobre isso amanhã cedo. Marcos 6 nos revela 3 desculpas clássicas para não servir. O texto da multiplicação dos pães diz assim, e eu termino com isso. Os discípulos olharam para Jesus e disseram: é tarde. O que eles disseram? A gente sempre dá a desculpa do tempo. Sim ou não? Não posso porque estou sem tempo. Não posso porque está tarde. É tarde. Outra coisa que eles disseram: o lugar é deserto. Quando a gente não dá desculpa do tempo, a gente dá desculpa do lugar. Aqui nada dá certo. Aqui nada vai para frente. Você está achando que esse lugar vai prosperar? Não vai. E a terceira desculpa que eles sempre dão é o seguinte, tempo, lugar e dinheiro. Não, senhor, 200 denários não vai bastar. O que estão dizendo? Não tem tempo, o lugar não é bom e o dinheiro não dá. E às vezes a gente diz assim, não tem tempo, o lugar não é bom e o dinheiro não. E Jesus está dizendo: dá-lhe vós de comer.